Imagine que você sai para espairecer por alguns dias e encontra um corpo muito parecido com o seu na praia. Acreditam que era você, que você tirou a sua própria vida, fazem o seu velório e no outro dia você abre o jornal e lê a notícia de sua morte nele. Só que você está vivo e vê nesse acontecimento uma oportunidade de começar do zero em outro lugar onde ninguém te conheça. Pois bem, essa é a premissa do livro O Falecido Mattia Pascal, de Luigi Pirandello. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Tainara e hoje conversaremos sobre a minha primeira leitura da literatura italiana. O Falecido Mattia Pascal é um romance. Lembrando que quando eu falo de romance, eu estou me referindo ao gênero e não a uma história romântica. Até porque o amor não impera nesse livro. Mas antes de falarmos mais da história em si, vou apenas apresentar brevemente o autor. Luigi Pirandello foi um escritor italiano, romancista, poeta, mas principalmente dramaturgo. Ele ficou muito conhecido pelas suas peças de teatro. Eu não sou uma leitora assídua de peças de teatro, mas senti no livro um certo tom teatral, no sentido de que os acontecimentos daqui parecem como se agrupassem em cenas. O Pirandello foi conhecido como um grande renovador do teatro, e suas características principais eram trazer humor, comicidade, juntamente a certo drama. E nós vemos isso muito bem aqui também. Ele aborda muito a mediocridade humana e também as suas contradições. O autor já ganhou um Nobel da Literatura no ano de 1934, então se você gosta de livros clássicos, autores consagrados, já fica comigo neste vídeo. Pirandello nasce no ano de 1867 e falece no ano de 1932. Ele morre em Roma, cidade na qual grande parte da história se passa. E eu acredito que ele consegue retratar bem aquele espírito italiano da época, do local. Eu já tive a oportunidade de ir para a Itália e eu gosto muito de ver histórias que se passam em locais que eu conheci. Acredito que isso também fez com que eu me conectasse um pouco mais com ela e com o autor. Até porque eu adoro um narrador debochado e ele constrói isso muito bem aqui. Dito isso, o que é que nós temos aqui afinal? Mattia Pascal, protagonista desta história, nasce em uma família rica, então ele nunca teve que se preocupar com nada na sua juventude. Porém, um homem que trabalhava para sua família, aos poucos, acaba roubando tudo deles. Mas de uma maneira, entre aspas, dentro da lei, ou seja, não havia nada que eles poderiam fazer em relação a isso. Logo na sua fase adulta, se vendo ali sem dinheiro e sem grandes perspectivas de futuro, até porque como ele vinha de uma família abastada, ele nunca se preocupou em aprender um ofício, uma profissão, ele se vê ali sem muitas esperanças de uma vida cheia de sucesso. Na verdade, ele nunca foi aquela pessoa que tem certo desejo de viver, meio que ele era aquela pessoa tanto faz. Tanto que ele se envolve amorosamente com uma mulher. Eles se casam, mas eles não tinham aquele amor avassalador, nem um interesse muito forte. Totalmente sem ânimo. Parece que ele simplesmente foi seguindo aqueles passos que são percorridos pela maioria das pessoas. Fase adulta, casamento, filhos. Só que na verdade ele começa a se envolver com essa mulher porque um conhecido dele tinha se apaixonado por ela e comentou isso com o Mattia Pascal. Então Mattia Pascal, com essa desculpa de arranjá-la, entre aspas, para o seu amigo, começa a conversar com ela. Só que ela era bonita, ela era divertida e ele acaba pensando, por que não? E fica com ela. Então aí nós já vemos um lado meio controverso dele. Famoso talarico. Esse casamento dele, sem muito amor, tinha tudo para dar errado. Ainda mais porque quando ele casa, como ele não tinha dinheiro, ele vai morar na casa da sogra com a sua esposa. E essa sogra dele é descrita como uma mulher horrenda, que o tratava muito mal, que o humilhava, que fazia de tudo para jogar a esposa dele contra ele, que todo dia armava uma briga. Só que o Mattia Pascal também não é um narrador assim muito confiável, então em algumas passagens nós podemos desconfiar que ele também não era aquele genro exemplar. A situação dele fica um pouco mais leve quando ele tem uma filha. No entanto, essa filha logo vem adoecer e morrer e de novo a vida dele fica sem sentido. Ele fica sem ter um motivo, um ânimo para aguentar aquela situação, ainda mais porque ele teve toda uma juventude acostumado à boa vida. Ele consegue um emprego simples, mais por indicação do que por talento. Ele ganha pouco nesse emprego, mas o suficiente para conseguir ali ajudar em casa. No entanto, mesmo adquirindo esse emprego, eu
senti certa raiva dele nesse momento, porque ele o tempo todo demonstra uma ingratidão. Ele não merecia aquele emprego, ele conseguiu porque arrumaram para ele, e mesmo assim ele reclama daquilo. A narração dele dá a entender que ele tem um sentimento de merecimento, como se o universo devesse algo a ele. E mais para o fim do livro há uma frase que eu acredito que cabe muito bem aqui, na qual ele reflete que nós, seres humanos, sempre temos essa necessidade de culpar os outros pela nossa miséria, porque é doloroso admitir que nós falhamos, que nós erramos, e é doloroso aceitar que na verdade aquilo que nós temos às vezes é até mesmo mais do que nós merecemos. A gente sempre acha que merece muito mais, que nós somos tão melhores do que nós realmente somos. Uma vez apresentada essa situação, chegamos na parte ainda inicial do livro em que ele sai alguns dias para espairecer dessa vida tão dura que ele levava ou acreditava que levava, cheia de tristezas, e é quando é encontrado aquele corpo na praia muito semelhante a ele. A esposa, a sogra reconhecem o corpo como sendo dele. Ele já estava de fato alguns dias sumido, ele tinha motivos, entre aspas, para tirar a sua vida, as várias dívidas que ele tinha, ele devia para a cidade inteira, a morte da filha, o casamento que não ia bem, a sogra que ele odiava, e então ele vai a um cassino. Eu não sei se vocês já foram a um cassino, eu fui uma vez, e é uma energia muito estranha, muito caótica lá dentro, porque há pessoas que estão lá, como eu fui, apenas para ver, para conhecer, mas há outras que você sente aquela tensão, que são pessoas viciadas. E eu percebi que ele consegue descrever isso muito bem aqui, nessas passagens em que o protagonista vai até lá. E aqui nós vemos também aquela sorte de principiante, porque logo na primeira vez dele nesse local, ele já ganha um dinheirão. E agora, com essa possibilidade de começar do zero também com dinheiro, ele começa a procurar um novo local para morar e acaba encontrando a casa de uma família que alugava quartos. Nesse momento, ele já tinha pensado em um novo nome para ele, então ele passa a ser Adriano Mês. E por coincidência, chegando nesta casa, a moça da família se chamava Adriana. Logo nessa passagem do livro, em que há uma sequência de sortes na vida dele, ele até pensa em recuar, em voltar e dizer que tudo aquilo foi um engano. Só que se ele voltasse para a cidade dele, mesmo com todo aquele dinheiro, ele não ia conseguir uma vida muito diferente, porque ele devia para a cidade inteira. Então, no fim, tudo aquilo que ele ganhou seria para pagar as contas e ele ficaria na mesma com aquela vida que ele odiava. E ele fala uma frase que eu achei muito interessante, que nós devemos obedecer à sorte. E ele decide fazer isso, ele obedece à sorte e vai recomeçar. Tudo isso que eu falei é mais ou menos o início do livro, porque grande parte do livro vai se passar a partir do momento que ele chega nessa casa. Nessa casa ele vai viver vários dramas, ele vai se interessar pela Adriana, mas ao mesmo tempo esse vai ser um amor impossível para ele, porque ele não é quem ele diz ser, porque ele não quer enganá-la, ela é muito pura, ela sempre foi tão verdadeira com ele, então ele se sente vivendo na sombra de quem ele foi. Ele vê que é difícil viver na mentira, escapar de si mesmo, escapar do seu passado. E nós vemos também que esse narrador não é nada confiável, porque de repente o problema de ele não ser feliz não é bem a vida que ele levava, porque agora ele tem uma vida totalmente diferente daquilo. Talvez o problema seja ele. O livro se concentra principalmente nessa parte, nesse medo dele de ser descoberto, dos anseios, dos receios. No geral, eu gostei bastante da leitura. Este é um livro que tem cerca de 260 páginas. É um pouco difícil de você engatar no início, mais ou menos umas 20, 30 páginas, mas depois você vai se acostumando com o estilo de escrita do autor, com os personagens, até porque os personagens são um pouco detestáveis, e quando nós temos personagens assim, é difícil de se prender no livro de fato. Mas ele melhora, e do meio para o fim eu li assim super rápido, porque eu precisava saber o que iria acontecer. E gostei bastante da experiência de ter saído da minha bolha de leituras, digamos assim, porque como eu sou da área de letras português e inglês, eu costumo ler muita literatura brasileira, portuguesa, e aí literaturas de língua inglesa também. E literaturas como a italiana acabam ficando fora do meu radar. Então, para mim, foi uma experiência muito bacana. Sobre o texto do autor ali no final, vamos falar dele antes de irmos para a parte com o spoiler do vídeo. Não se preocupe que quando a hora do spoiler chegar,
eu avisarei antes. O texto do autor foi publicado na segunda edição do livro, e nesse texto ele vai comentar principalmente a repercussão que o livro teve em relação a não ser verossímil. O que é verossímil? Parecer com a realidade, ser algo possível de acontecer, sobretudo. Ele é meio daquele estilo de ouço críticas, mas também não fico calado. Então ele buscou entender aquelas críticas, mas ele mostrou que, na verdade, o livro era verossímil sim, e que coisas absurdas também aconteciam na realidade. Para provar o seu ponto de vista, ele trouxe notícias de jornais muito parecidas com o que aconteceu aqui no livro, mas não como se ele tivesse copiado o que aconteceu nessas notícias, porque os acontecimentos delas vieram depois da publicação do livro. Agora, comentando brevemente sobre a minha edição. Como eu não falo italiano, é claro que eu tinha que ler uma edição traduzida, então eu escolhi esta daqui, da Unesp, que faz parte da coleção Clássicos da Literatura. E eu achei ela fantástica, muito bem construída em todos os aspectos. Notas de rodapé explicativas, um texto de apresentação bem completo e ainda um texto complementar do próprio Pirandello comentando sobre a repercussão que o livro teve. Esta edição também tem uma textura diferente na capa, que é magnífica. Fiz várias anotações aqui conforme vocês podem ver. E é claro que o que importa de fato é o conteúdo, mas não podemos negar que lê-lo em uma edição belíssima como essa, olhem, a lombada aqui também com o título escrito tal como na capa, deixa a leitura muito mais animada. E agora vamos para a parte do spoiler. Eu entendo o final do livro. Eu acho o final do livro bom, bem construído, faz sentido dentro de toda a narrativa. Porque Mathieu Pascal viveu a vida inteira dele sem um sentido, sem um propósito. Então não seria agora que ele teria aquele final feliz. Só que nós, leitores, ansiamos por aquele final feliz. E aquele não veio. A vida nem sempre tem finais felizes, então nós vemos na ficção aquele espaço de obtê-los e quando nós não os encontramos, nós ficamos um pouco tristes, chateados, mas acontece. Adriano Meis, assim como Mathieu Pascal, também morre, então ele foge o próprio suicídio de uma forma bastante semelhante a como ele supostamente teria morrido da primeira vez. E eu achei isso um pouco controverso, mas nós humanos somos controversos. E o próprio Luigi Pirandello fala que o livro é sim verossímil, porque Mathieu Pascal não queria ficar com a Adriana para não feri-la, não machucá-la, não entristecê-la, mas acredito que a morte dele talvez foi muito maior para ela nesse sentido de sofrimento do que caso ele continuasse vivo e explicasse, contasse a verdade para ela. Mas parece que para esse personagem contar a verdade, ser sincero, é algo impossível. E também nós leitores ficamos decepcionados porque parece que quando ele encontra a Adriana, esse será o propósito dele, aquilo que trará ânimo para ele, o final feliz. Só que ele joga tudo isso para o ar quando ele decide forjar a própria morte e voltar para a cidade na qual ele morava. E quando ele volta para essa cidade, também fica claro que ele quer voltar para fazer uma vingança, não porque ele estava com saudade da ex-esposa, muito menos a sogra, ou do que restou da sua família. Ele quer causar um choque, ele quer que os outros se comovam, que os outros o vejam. Ele quer ser aquele centro das atenções e ele fica um pouco indignado que as pessoas não o reconhecem, que as pessoas o esqueceram tão rapidamente. E eu gosto muito de clássicos porque eles sempre são tão atuais. Hoje em dia as pessoas aí não ficam indignadíssimas na internet quando elas não são notadas. O retorno do Mathieu Pascal, para mim, foi de um egoísmo indescritível. A ex-esposa dele está casada, agora tem também uma criança, e o marido dela é justamente aquele amigo do Mathieu Pascal do qual ele roubou a pretendente. Lembram no início da história que o Mathieu Pascal foi conversar com essa moça com o pretexto de que um amigo dele estava afim dela? Pois é, agora ela casou com esse amigo. E o Mathieu Pascal fica indignado. Parece que ele se esquece por um momento que quem roubou ela inicialmente foi ele. E essa volta dele, confesso que para mim não faz tanto sentido assim também, inicialmente pelo menos, porque ele tinha dito que não queria voltar para a sua cidade natal devido a todas as contas, a todas as suas dívidas, então ele gastaria todo o dinheiro que ele adquiriu pagando-as. Então é claro que ele pode dar um calote ali novamente e sumir, mas achei um pouco contraditório. Parece que nada importa mais para ele do que essa vingança de que as pessoas que o consideraram morto vejam vivíssimo. Bom pessoal, é isso por hoje, espero que vocês tenham gostado de mais essa resenha aqui no canal. Se gostaram, não se esqueçam de curtir o vídeo, se inscrevam se forem novos por aqui e vejo vocês no próximo.